Essas representações dentro da Idade Média dos santos, de Jesus, não muito humanos, mas mais próximos de seres divinos e que se afastam da representação humana, ao nós falarmos dos santos, algo muito curioso vai acontecendo. Os santos são algo muito único na história. Nós temos pessoas que normalmente extrapolaram o limite de desprendimento do corpo físico, do sofrimento do corpo físico, para atingir o paraíso. Se nós temos, na Antiguidade Clássica, os homens lutando ao lado dos deuses para habitarem, por exemplo, campos elíseos, já na Idade Média nós temos uma busca pelo paraíso cristão, um lugar onde quanto mais distante do mundo físico, mais próximo do mundo divino, esse é o paraíso. Portanto, muitos santos foram pessoas que sofreram demais, que se martirizaram ou que foram muito humilhadas, maltratadas, e há uma exaltação dessa característica, fazendo com que essa sociedade busque o bem sofrer. Sofrer muito, mas sofrer com amor, entregar isso a Deus e ir habitar o paraíso. O que isso muda tanto nas pinturas e na arte? Surge um conceito muito forte de inferno nessa época, onde não apenas o sofrimento nesse mundo existe, mas existe o sofrimento no outro. Surge um grande inferno em oposição ao paraíso e uma área de transição que é o purgatório. As pinturas vão retratar muitas vezes almas que ao morrerem vão para o inferno, a condenação por serem más, por condutas consideradas erradas, as pessoas que vão para o purgatório, que é uma região que a pessoa não é tão ruim para ir parar no inferno e está condenada para sempre, mas também não pode entrar no paraíso direto. Então ela vai para uma região chamada purgatório. É uma região intermediária, onde ela vai purgar tudo aquilo, onde ela vai pagar pelos crimes, pelos erros que cometeu, e ali vai ficar um bom tempo até a sua alma ser purificada dos seus erros e poder entrar no paraíso. Nessas pinturas, nós vamos ter muitas vezes a representação do fogo eterno, demônios queimando as pessoas. Isto nós não estamos vendo na Antiguidade Clássica. Aquele retrato dos homens e deuses lutando lado a lado, aquela busca de conhecimento, de reflexão filosófica. Na Idade Média, as pinturas vão buscar eliminar o lado humano, sofrer no corpo físico para atingir a felicidade no paraíso. Isso dá uma diferença muito grande na forma como as pessoas vão lidar com os seus superiores, donos dos feudos, dos castelos. Eles, mesmo sofrendo, buscam o bem sofrer para serem dignos do paraíso. A arte, ela nas igrejas, muitas vezes, ela vai ser uma arte, pela escrita não ser tão forte, nós vamos ter um número de analfabetos muito grandes no período da Idade Média. As pinturas nas paredes das igrejas se tornam muitas vezes o único livro que a pessoa tem para ler. Ela não tinha como ler o livro por ser analfabeta, mas ao entrar na igreja, ela olhava aquelas pinturas, ela sabia o que era o inferno. Ela estava vendo as almas queimando no inferno na pintura. E ela olhava do outro lado e via os santos sendo elevados ao céu, ao paraíso, vivendo com os anjos, tocando os seus instrumentos musicais no paraíso. Essas pinturas, elas eram muito catequéticas. Essas pinturas da Idade Média, elas vão formando o caráter e o pensamento das sociedades, das pessoas na idade, durante todo o período medieval. Nós temos uma evolução dessa pintura que ela vai adquirindo cada vez mais o aspecto de contar histórias. Um ícone de Maria desse período medieval com Jesus, ele fala muito da conduta das pessoas, da forma de ler. Da mesma forma, pinturas mais complexas que narram a ida de uma alma para o inferno ou de uma alma para o purgatório, a sua luta no purgatório para pagar pelos seus crimes, sofrendo no purgatório para ser digna do paraíso, e as pinturas das almas no paraíso, elas são muito catequéticas. Elas vão trabalhar muito com a questão de como a pessoa deve conduzir a sua vida. Com isso, nós temos as pessoas, então, vivendo muito tempo no mesmo lugar, dentro desses feudos, a arte tendo características muito parecidas, e quando ela vai de uma região para outra, sendo levada pelas pessoas que caminham, porque não se vivia apenas de forma exclusiva num território só. Essa arte, então, ela vai ganhando característica de uma região, característica de outra, e todo o território europeu
vai criando uma unidade diferente, pois não é uma unidade verdadeira, não é uma unidade completa. Nós temos características de arte diferente, apesar de parecida em cada um desses territórios. Da mesma forma, os santos. Cada um desses santos que vai de um território para outro, ele tem característica muito própria. Essa arte da Idade Média, ela vai ter também ícones mais simples, pinturas mais simples e pinturas muito ricas, repletas de adornos. Apesar da imagem não parecer com o ser humano de carne e osso, ser mais parecida com um desenho, apesar do tecido não parecer muito com um tecido real, nós olhamos e entendemos que é um tecido, mas ele não parece tanto com um tecido real como nós temos nas esculturas, por exemplo, gregas do período da Antiguidade Clássica. Essas roupas muitas vezes são adornadas com pedras preciosas, com ouro, prata. Nós vamos ter uma arte que vai trabalhar muito com metais, pedras preciosas, junto com a pintura, com uma escultura mais, não vamos dizer primitiva, mas uma escultura que busca se distanciar mais do corpo humano, do aspecto humano e ser mais divina. Só que o que se atribui como divino, ou seja, não forma humana. Essa riqueza das pinturas, ela também está presente na roupa das pessoas, está presente nos castelos, está presente nas casas, mas muita gente era pobre. Existia muita miséria na Idade Média. Eram territórios onde as pessoas viviam em muito sofrimento, em muita dificuldade, passavam muita fome, havia muita doença, muitas coisas acontecendo. Portanto, quando nós falamos das guerras no período da Idade Média, elas influenciaram muito a arte. Mas essas guerras, principalmente, nós vamos falar das cruzadas, essa busca da cruzada que vai tentar libertar o território da Terra Santa, do povo que ali vivia, e um medo muito grande de destruírem toda a cultura cristã, e esse medo do território cristão ser passado para um outro povo, faz com que muitos reis, muitos nobres, criem expedições imensas, cheios de pessoas pobres para lutar, que vão sair dos territórios da Europa até a Terra Santa para libertar os lugares onde Jesus viveu do domínio de outros povos e que esses territórios ficassem cristãos, preservando os lugares onde Jesus viveu. Durante essas expedições, esses soldados, essas pessoas, muitas vezes camponeses, humildes, que nunca haviam pego uma arma na vida, essas pessoas morriam no caminho, doentes, de fome, morriam nas batalhas por estarem fracos. Quando essas pessoas vão atravessando os territórios, indo até a Terra Santa, voltando, eles conhecem, tanto lá quanto no caminho, muitas formas diferentes de arte, muitas culturas diferentes, e há também uma questão comercial. Todo o território é aberto para novos comércios, muita coisa vai acontecendo, e a arte vai sendo transformada, os costumes vão sendo transformados. Portanto, a Idade Média, ela não é um período único e harmônico, todo igualzinho em todos os períodos, em todos os lugares. Ela vai sofrendo a intervenção de cada outro povo, cada outro lugar, cada outro momento da história. Muita coisa acontece na Idade Média. Quando nós chegamos no século XV, pós-cruzadas, muitas guerras entre reis diferentes, porque não é porque o território era cristão que as pessoas se entendiam. Havia muita guerra, muita morte, muita fome, muita pobreza, muita coisa aconteceu na Idade Média. A arte medieval, ela retrata muito esse sofrimento do ser humano, não apenas para atingir o paraíso, o próprio sofrimento dele na Terra. Esse sofrimento constante daquela época, com tantos conflitos. Ao chegar no século XV, o ser humano começa a querer refletir diferente. Se antes não podia retratar Jesus como humano, não podia se retratar os seres divinos, os anjos como humanos, as pessoas começam a voltar a estudar a Antiguidade Clássica. Não que tenha parado na Idade Média. É um grande erro nós acharmos que ninguém lia os clássicos na Idade Média. Estavam ali, existiam, tanto que chegaram até a parte do Renascimento, que é o renascer da arte clássica antiga, Grécia e Roma. Esse período de transição, ele foi muito forte. Nós temos, por exemplo, Botticelli, que é um artista que vai começar a trazer essa volta da forma humana, trazendo também os deuses gregos novamente para a arte.
Isso não quer dizer que os deuses gregos não foram retratados na Idade Média por algumas pessoas. O que acontece é que pouco se chegou até nós dessa produção. O que mais nós temos retratados do período é o que mais essas sociedades aceitavam, e o que mais era produzido. O que mais sobrou de tantas guerras e conflitos. Por isso, a arte da Idade Média é tão limitada a certos pensamentos, certos raciocínios que começam a se expandir, a se abrir no período chamado Renascimento, a partir do século XV.